Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para um Pocket Vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. Pessoal, o carro em questão aqui é o HB20 Sense, que se você está acompanhando o nosso canal, viu que a gente fez aí um comparativo triplo de carros 1.0. Inclusive, usamos esse mesmo modelo aqui. A ideia aqui é fazer um vídeo um pouquinho mais resumido, mostrando as características desse carro para você que só quer ver o HB20. E eu já vou começar esse vídeo falando de uma novidade para vocês. Afinal de contas, o HB20 Sense que nós estamos testando aqui é o modelo 2021. E em 2021 a gente tinha o seguinte, a versão Sense e a versão Sense Pack. Esse carro, inclusive, é o Sense Pack. Esse pack se resume basicamente à inclusão de 2 airbags laterais mais o programa de estabilidade eletrônico. E a novidade é que na linha 2022 não existe mais HB20 Sense Pack. O HB20 Sense, a versão de entrada, passou a trazer de série 2 airbags laterais e o programa de estabilidade eletrônico que antes era opcional. Por ser uma versão de entrada, os equipamentos aqui são bem básicos. Vou listar isso para vocês, começando pela direção, que tem assistência elétrica. A vantagem é ela ser leve e não roubar potência do motor. O ar-condicionado também está presente, mas de ajuste manual. Outro equipamento que a gente acha aqui são os vidros elétricos, porém apenas nas portas dianteiras. Nas traseiras é na base da manivela. O banco do motorista tem ajuste de altura, o que acaba ajudando aí um pouquinho. Outra coisa que a gente também percebe aqui no carro, a presença de um rádio. Não é uma central multimídia, é um rádio bem básico, mas ele traz pelo menos entrada USB e até mesmo comandos de som no volante, o que acaba facilitando aí um pouco as coisas. Agora, pessoal, os equipamentos vão parando por aí. Como vocês estão vendo, é efetivamente uma versão bem básica. Como é uma versão básica, a gente também não pode ficar exigindo muitas coisas aqui, como por exemplo, faróis auxiliares, sensor de estacionamento traseiro, afinal de contas, é uma versão básica. Mas tem duas coisas aqui que a Hyundai pisou um pouquinho na bola, porque o ajuste de altura do volante é uma coisa que a gente encontra em concorrentes. E olha só, ainda que o carro tenha travas elétricas, a Hyundai colocou uma chave nesse carro muito feia. Além da chave ser feia, ela não tem telecomando para abrir e trancar ou destrancar o carro à distância. E isso é uma coisa que só esse não tem, porque os concorrentes oferecem. Vou aproveitar aqui para tratar de um ponto bastante polêmico que acabou envolvendo aqui o Hyundai HB20. E eu estou falando do teste de 2020 do Latin Cap, onde o carro levou 0 estrelas na proteção. Pessoal, a gente não pode esquecer que de 2019 para 2020, o Latin Cap ficou muito mais rígido nos seus testes. E vários concorrentes aqui do HB20 não foram retestados em 2020. E provavelmente, se fossem retestados, levariam aí 0 estrelas também. E outro detalhe, o carro que é testado no Latin Cap é sempre a versão mais básica do modelo, ou seja, na oportunidade era o HB20 apenas com 2 airbags frontais. E o carro foi reprovado justamente no teste de colisão lateral. Justamente por isso, mesmo em 2020, a Hyundai criou aí o pack para o Sense, que por apenas R$1.000 você conseguia colocar 2 airbags adicionais, os laterais e o programa de estabilidade eletrônico. E isso muda bastante o jogo. Agora em 2022, só existe esse carro com 4 airbags e programa de estabilidade eletrônico. Muito provavelmente, quando ele passar novamente pelo teste do Latin Cap, ele vai ter uma nota melhor por conta dos airbags. Mas esse é um ponto que vocês têm que ficar atentos, que carros com apenas airbags dianteiros também poderiam ter a nota zerada no Latin Cap por conta do teste que tem a exigência maior. O motor aqui do Hyundai HB20 na versão de entrada é 1.0, 3 cilindros, 4 válvulas por cilindro, que a Hyundai chama da família Kappa. Pessoal, a gente pode dizer que esse motor é relativamente moderno, ainda que ele já seja bem conhecido aí no mercado brasileiro. Por quê? Primeiro, ele não tem aquele tanquinho de gasolina para partida. Segundo, a gente usa aqui sistema de assistência elétrico para direção, faz parte aí do conjunto de powertrain. Outra coisa importante, duplo comando, sendo que o comando de admissão tem variação. Então a gente consegue ver algumas características legais aqui nesse motor. Nessa situação aqui, ele tem sistema de injeção indireto. E por que eu estou falando nessa situação? Porque esse aqui
é o mesmo motor que dá base, por exemplo, ao HB20 1.0 turbo, que aí ali no caso muda pelo fato de ser turbo e ter sistema de injeção direto, mas a constituição do motor é a mesma engenharia, portanto a gente consegue ver que é um motor escalável. Esse motor aqui, nessa configuração aspirado aqui 1.0, pessoal, ele vai de 75 cavalos na gasolina a 80 cavalos no etanol. E o torque máximo varia de 9,4 kgfm a 10,2 kgfm no etanol, sendo que o primeiro é obviamente a gasolina. Se a gente olhar só para esses números, vocês devem estar pensando, pô, mas tem carro 1.0 com potência maior. E é verdade, tem mesmo. Só que o que a gente tem que olhar aqui no conjunto do HB20 é a relação peso-torque e a relação peso-potência, que é aquela história, né? Quantos quilos cada cavalo transporta, né? Ou quantos quilos cada quilograma-força-metro transporta. E aí nessa relação a gente consegue ver que o HB20 consegue ter uma relação bastante favorável. E aí consegue superar inclusive concorrentes diretos. Esse motor aqui está associado a uma transmissão manual de 5 marchas. E aí eu vou dizer para vocês, em matéria de desempenho, ele vai muito bem. Em matéria de consumo, ele acaba ficando na média da categoria. Mas de toda forma, temos aqui um conjunto que a gente pode chamar de eficiente. Aqui pelo lado a gente pode falar de algumas coisas. Por ser um carro básico, a gente está vendo que as maçanetas e o espelho lateral não é pintado. Afinal de contas, é um carro de entrada. De toda forma, isso aí acaba harmonizando com esse detalhe que a Hyundai fez aqui na coluna C, né? Tudo da mesma cor. Ela fez isso com a ideia de deixar o teto com essa ideia de teto flutuante. Não sei se foi bem isso que acabou saindo. Mas tem gente que gosta desse detalhe e tem gente que não acha tão interessante. De toda forma, pessoal, aqui nós temos medidas de pneu bem tradicionais, né? Ou seja, um pneu 175, perfil 70, um perfil alto, aro 14. É um pneu barato na hora da reposição. E óbvio, o carro não tem roda de liga leve. É uma roda de aço com calota por cima. Outra coisa que a gente pode destacar, sistema de freio, disco dianteiro, tambor traseiro, tradicional dessa categoria, suspensão independente McPherson na frente, semi-independente eixo de torção atrás. Só que tem um ponto importante que a gente nunca pode esquecer de falar a respeito da segunda geração do Hyundai HB20, que é o entre-eixos. Na primeira geração, ele tinha um entre-eixos de 2,50. Agora, nessa segunda geração, cresceu 3 centímetros, tem 2,53. E isso, obviamente, ajudou, sobretudo, no espaço do banco traseiro. Aqui atrás, no Hyundai HB20, a gente pode destacar que está presente o desembaçador e o limpador do vidro traseiro. Isso porque tem concorrente que esse equipamento é opcional. A questão do design do HB20 é sempre um pouco polêmica dessa segunda geração, né? Muita gente critica o visual do carro. Falam da parte da frente e também do desenho das lanternas traseiras. Eu, particularmente, não vejo muito problema com a parte dianteira, até porque a Hyundai usou aí o seu estilo de design de carros maiores, onde você realmente tem uma grade maior. Entretanto, essas lanternas traseiras aqui são alvos de muita discussão. O pessoal costuma falar que a Hyundai fez ao contrário, né? Se o design fosse invertido, ficaria um pouquinho mais bonito. De toda forma, isso é uma questão bastante pessoal de gosto. Falando de porta-malas, pessoal, aqui nós temos liberação elétrica da trava. E aqui nós temos 300 litros de capacidade, o que fica bem na média aí dos concorrentes diretos. Mas tem algumas coisas que fizeram falta aqui, né? Nós não temos iluminação e nem aqueles ganchinhos na lateral, que são muito práticos para você prender sacolinhas e elas não ficarem rodando aí pelo compartimento. Um ponto que não agrada muito aqui no HB20 é o fato dele usar aquele step temporário. Até faria sentido o step temporário se não houvesse espaço no porta-malas. Mas quando a gente levanta o piso do porta-malas, a gente vê lá um acabamento, um suporte horroroso entre o piso e o pneu, justamente porque no passado o HB20 tinha um step que não era o fino. Então a Hyundai economizou nesse step temporário. Isso não faz muito sentido para um carro como esse, por quê? Quem compra um carro desses, geralmente é alguém que tem um orçamento mais apertado. E aí quando fura o pneu, não necessariamente que o cliente tem dinheiro disponível já para resolver o pneu de step. E aí ele acaba tendo que usar o step temporário por mais tempo e isso acaba comprometendo aí a dirigibilidade. A gente sabe que existe uma coisa que é o mundo perfeito e a outra que acaba sendo o mundo real. De toda forma, a Hyundai não deveria ter economizado nisso, até porque vários concorrentes desse aqui não usam o step fino. Antes da gente dirigir aqui o HB20, vamos falar de algumas coisinhas que o carro tem aqui por dentro. As legais e as que não são tão legais assim. Já vou começar por uma não tão legal.
Essa chave aqui poderia ser um pouquinho melhor. Agora, tem uma coisa legal. Se você tentar dar partida, o carro não liga. Por quê? Você tem que pisar na embreagem. E isso é importante, porque é um elemento de segurança. Se o carro estiver engatado, você não vai ter problema. Outra coisa que eu também acho legal, é um carro de entrada, mas tem aqui cinto de segurança com ajuste de altura. Por falar em ajuste de altura, o banco também tem ajuste de altura. Duas coisas legais. Agora, outra não tão legal. Faltou aqui o ajuste de altura do volante, né? O volante é fixo. E é o tipo da coisa que pelo menos um ajuste de altura, nem estou falando de profundidade, poderia estar presente aqui. Outra coisa legal aqui, vidro elétrico dianteiro. Mais uma não tão legal, faltou a função do Simples Toque, né? Então você tem que segurar aqui o botão até o final para você conseguir fazer todo o comando aqui. O que mais que a gente pode destacar, pessoal? Outra coisa interessante é bons porta-objetos. Então a gente tem um aqui na frente do câmbio, tem mais um outro aqui que serve bem para você colocar moedas e os dois porta-latas. Só que esses dois porta-latas, eu vou até usar o exemplo, eu particularmente uso dois smartphones. É legal porque você consegue colocar o smartphone aqui nessa posição, uma vez que os porta-latas são comunicados por um pequeno chanfro, né? Tem carro que tem dois porta-latas, mas você não consegue colocar, por exemplo, dois smartphones. Então aqui acaba sendo legal esta coisinha que foi bem bolada pela Hyundai. Também vou destacar aqui iluminação, porque a gente tem lâmpadas individuais para o motorista e para o passageiro aqui da frente, inclusive com um design bonito, né? E o parasol, olha só, tem um espelho grande e com tampa. Tem muito carro que o espelho é pequenininho, aqui o espelho já é maior, tem até aqui um porta-documento aqui do lado. Então a gente vê que a Hyundai tem coisas legais, mas ela economiza em algumas outras que acabam não fazendo tanto sentido, né? Volante. Nós temos aqui botões para interagir com o rádio, né? Então você tem botão aqui para volume, mudança de faixa, alterar o modo, silenciar, a tendência a chamada, uma vez que esse rádio ele tem conexão Bluetooth. Então você consegue usar aí fontes de áudio, né? USB que tem ali embaixo e mais ainda AM, FM, além da conexão Bluetooth. Agora, pessoal, tem um probleminha aqui, né? Porque este rádio, como vocês estão vendo, ele tem um design, por assim dizer, diferente, né? Então ele tem aqui uma parte superior projetada e parte dos botões estão aqui embaixo. Se você não gostar desse rádio e tiver que colocar um rádio single DIN, vai ser complicado nesse carro, porque como vocês estão vendo, todas essas funções aqui são do rádio, então você vai ter que usar um adaptador aqui para conseguir colocar um rádio single DIN. Talvez ele não fique tão bonito aqui no conjunto, né? Então isso é um problema que às vezes as montadoras têm que pensar na hora do cliente não querer usar esse, querer usar um outro equipamento. Também temos aqui o ar-condicionado de controle manual, inclusive a gente tem aqui o botão com uma precisão interessante, né? Ele tem um bom acabamento. E as saídas de ar aqui também, pessoal, elas têm um bom direcionador, a gente vê uma qualidade construtiva interessante. Apesar de ser um carro de entrada, tem alguns pênaltis que a Hyundai poderia pensar melhor essas questões, mas no geral a gente consegue ver aqui um conjunto bem interessante. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Primeira coisa que eu já vou destacar, pessoal, o pedal de embreagem desse carro é extremamente leve, né? Então, para quem vai usar o carro bastante no trânsito, isso acaba sendo muito legal. O câmbio também tem posições muito bem definidas aqui, né? Então quando a gente engata a primeira, segunda, terceira, quinta, a marcha ré, a gente consegue ver que ele tem aqui um posicionamento muito bom para você conseguir ver a posição em que ele está engatado. O volante também é muito leve, direção com assistência elétrica, a gente percebe aqui uma leveza que eu diria que entre os carros da categoria talvez seja até o mais leve de todos. Bom, vamos fazer aqui a manobra. Atenção, hein? Não temos sensor de estacionamento nem câmera, então muita atenção aí nos espelhos na hora de executar aí a manobra, para você não ter problema durante a execução da manobra, né? Então tem que prestar atenção mesmo nos espelhos para não ter problema. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o teste de tachão e lombada. A gente já explicou várias vezes no canal porque a gente faz esse teste, mas eu vou lembrar vocês. Evidentemente que não é para vocês fazerem isso. A gente só faz isso para vocês poderem ter uma ideia de como é a resistência da suspensão e até mesmo a capacidade do veículo em superar esse tipo de obstáculo, principalmente quando você está andando na via, esqueceu que tem uma lombada e passou numa velocidade incorreta. Então vamos lá. Vamos ver primeiro aqui o teste de tachão.
Olha, a suspensão é consistente, ela também não é nem das mais duras nem das mais moles. A gente vê que o isolamento acústico aqui dentro está dentro do que a gente encontra aí na categoria, não está muito fora. Mas o ponto principal, a suspensão não dá indício de fragilidade, né? Então isso é um ponto bastante positivo, principalmente para quem vai ficar com o carro bastante tempo, né? Bom, vamos para a nossa primeira lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver aqui como é que o HB20 se sai, 30 por hora. Ó, a primeira lombada passou muito bem, passou tranquilo, não bateu, não raspou, não apresentou aí nenhuma dificuldade ou fragilidade do conjunto. Agora a gente já sabe que a segunda lombada já é um pouquinho mais difícil. Vamos ver a segunda aqui a 30 por hora. Ó, passou bem na segunda lombada também, não bateu nem raspou. Isso é um bom indício, né? Então, para o dia a dia, na hora de você encarar aí todos esses obstáculos que a gente encontra aí pelas ruas brasileiras, tá indo bem. Vamos agora ver aqui o piso mais desnivelado. Isolamento acústico razoável, terceira lombada. Vamos lá. Aqui, pessoal, já pegou um pouquinho lá na frente. Não foi assim uma batida, mas a gente sentiu que pegou um pouco. Então, não é sempre que ele se sai muito bem nas lombadas. Quarta e última. Aqui não pegou. Então, foi só na terceira lombada que deu uma leve raspadinha. Suspensão, como eu disse, não é a mais macia, mas também não é a mais dura. Ela fica ali na média do segmento, né? Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Ponto que não agrada muito nesse carro, a gente até perdoa, né? Porque é um carro de entrada. É o espelho, né? Que aqui a gente tem que se esticar que nem gato para poder ver se o espelho ali tá certo para a gente poder enxergar a guia, né? Não é uma coisa muito legal, mas ok, é um carro de entrada. Bom, vamos lá para nossa manobra de fim de rua. Parando sempre no mesmo ponto, virar todo o volante. A gente vê que o volante aqui, pessoal, é bastante leve mesmo, ó. Então uma volta, quase uma volta e meia para ele virar completamente, né? Vamos fazer aqui a manobra. E aí, como não tem sensor de estacionamento, a gente vai até encostar a roda na guia. Aí a gente volta um pouco o carro, né? Para poder dar espaço para a roda, para não forçar o sistema. Vamos desvirar todo o volante e vamos concluir aqui a manobra. E olha que belezinha, pessoal. Parou aqui alinhado para a direita, o que mostra que precisou de bem pouco espaço aí para fazer a manobra. Então assim, a versão é de entrada, é legal colocar um acessório com sensor de estacionamento? Acho que sim, acho que vale a pena colocar aqui nesse carro pelo menos o sensor, e aí o resto vai mais ou menos que tranquilo, né? Com exceção aí do espelho, que acaba sendo manual e aí não ajuda muito. Mas a gente tem aqui uma suspensão que a gente percebe que no dia a dia ela vai bem, né? Só você não abusar muito nos maiores obstáculos, mas na grande maioria das situações ela vai tirar de letra e o carro vai sair bem aí no dia a dia sem muitos problemas em matéria de valetas, buracos, lombadas. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero destacar nesse carro, a gente está aqui numa pequena subida e olha só, eu vou até usar uma lombada para inclinar um pouco mais o carro. Auxílio de partida em rampa, então eu tiro o pé do freio, ele mantém o freio acionado por algum tempo até soltar o freio. Então o que acontece? Com o auxílio de partida em rampa, na hora que você vai sair numa rampa, o freio vai te dar um baita de um auxílio. E no caso aqui, faz todo sentido, porque esse é um carro com transmissão manual, né? Quem não tem toda aquela habilidade com o pedal de embreagem, vai adorar isso. E esse é um grande diferencial do HB20, porque na categoria, praticamente ele é o único aí com programa de estabilidade eletrônico e auxílio de partida em rampa. E isso acaba fazendo toda a diferença num carro com transmissão manual. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para ser um pouquinho mais curto. Então, em vez da gente fazer aqui o teste de rodovia, a gente tem um vídeo no canal onde a gente fez o comparativo do HB20 versus o Argo e o Sandero. E lá a gente teve a oportunidade não só de fazer teste de consumo, mas também teste de rodovia e teste de arrancada. Então, para vocês terem uma ideia do desempenho do HB20, que eu já adianto para vocês que é muito bom, tá? O HB20 tem ótimos resultados em matéria tanto de desempenho como de aceleração e retomada de velocidade, que vocês confiram o nosso comparativo triplo
que tem a informação bem mais completa. Bom, pessoal, como a gente viu aqui, o HB20 é um carro bastante interessante. Afinal de contas, ele tem muitas coisas positivas. A gente não pode esquecer que esse aqui é o único carro da categoria com 5 anos de garantia. Todos os outros concorrentes são 3 anos. E outro detalhe importante, quando a gente olha para as revisões obrigatórias, ele está entre os mais baratos do segmento. Então isso é facilidade para manter o carro com tranquilidade. Afinal de contas, é um produto mecanicamente confiável. Isso tudo faz diferença a longo prazo, em especial nesses carros que são um pouco mais acessíveis. Ele tem pontos bem fortes, como por exemplo, a questão do desempenho, ele vai muito bem. A questão do acabamento interno, ele também vai bem. No resto, ele acaba ficando na média, espaço de porta-malas, espaço no banco traseiro, na questão de economia. É bem verdade que a Hyundai acaba pisando na bola em um ou outro item aqui de equipamento, mas no geral, o HB20 é um carro bastante racional. A gente não pode esquecer que na linha 2022 ele já vem de série com os 4 airbags e o programa de estabilidade eletrônico. E isso faz muita diferença, porque os concorrentes não oferecem o programa de estabilidade eletrônico. Preço médio desse carro na linha 2022 aproximadamente R$ 58 mil. A gente sabe que carro hoje não é barato no mercado brasileiro, qualquer carro. Mas a gente sempre tem que olhar o preço do produto em relação aos seus concorrentes. E aí eu vou dizer para vocês, esse preço aqui não fica muito fora. Pessoal, essa aqui foi uma versão mais resumida aqui da matéria do HB20 Sense. Agora, se você quiser mais informações, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no nosso vídeo de comparativo, onde a gente pegou aqui o HB20 com 2 fortes concorrentes. E lá a gente analisou de forma muito mais detalhada, colocou preço de seguro, colocou consumo urbano, colocou consumo na estrada, mostrou espaço interno, ou seja, todos os detalhes desse carro. Para você que quer mais informações, você vai encontrar aí no nosso comparativo triplo já publicado no canal. E aí, pessoal, gostou desse formato Pocket Video? Se gostou, deixa o seu comentário aí no canal. Afinal de contas, essas mudanças a gente faz justamente para atender vocês, os nossos internautas. Aquele joinha é sempre importante e se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Afinal de contas, o Comprecar TV está aqui sempre para ajudar cada vez mais vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.